Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um CaletCast, lucro além do óbvio. E o assunto de hoje é extremamente importante para qualquer pessoa. A gente sempre tenta trazer coisas que os empresários precisam, mas também coisas que qualquer pessoa precisa, porque tu saiu de casa hoje atrás de lucro. Só que talvez tu não te comunicou bem. O episódio de hoje com um parceiro, amigo que a vida me deu, Ayrton Mota, para a gente falar sobre o poder da comunicação. Boa tarde, Ayrton. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, Calete. Prazer. Ayrton, conta um pouquinho primeiro quem é o Ayrton Mota, o que tu faz atualmente, como é que tu chegou até aqui, para o pessoal entender o quanto tem que aprender contigo sobre comunicação. Muito bom. Prazer imenso estar aqui, Calete. Bom. No CaletCast. Eu hoje tenho o prazer de falar desse conteúdo, que é o conteúdo que eu vivo hoje, que é o poder da comunicação, da oratória, do posicionamento. O Ayrton hoje tem 32 anos de idade, da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, pai do Miguel, marido da Fernanda. Vim de um lar cristão, de uma família de músicos, hoje sou músico também, e levei muitos desafios desde pequeno. O Ayrton era uma criança asmática, que não podia correr, não podia cantar, não podia falar, e muito introvertido de verdade. Eu via na escola as pessoas tocando violão e eu sabia tocar, mas não me apresentava em público. Então Tocava só em casa? Só em casa. Jamais se apresentar na frente de uma plateia. Era loucura para mim. Sou o filho mais novo de 3 irmãos. Tem mais um casal aí, a Vanessa e o Osmar. E eu sou aquele que não era para vir, não estava nos planos da família. E aconteceu. O Ayrton veio desde cedo. Eu saí de casa aos 14 anos para trabalhar. Quando meu pai disse assim, cara, não precisa trabalhar. A gente está cuidando de tudo aqui. Eu saí escondido para trabalhar. Aí entrei no mercado de varejo, vendas. Fiquei 19 anos executando a vendas no material de construção. Passei por todos os processos de uma loja que você imaginar, almoxerifado, vendas, estoque. Eu tinha um apelido na escola com 14 anos, que quando eu comecei a trabalhar, que era o da carroça. Porque quando o rapaz da carroça não ia, era eu que saía do balcão e ia lá executar o processo de logística. Era eu que entregava o metro de areia, o metro de brita, era tudo comigo. Entrega de carroça? De carroça. A madeireira, né? Sim, a madeireira, claro. Levar na vizinhança que estava fazendo reforma. Exatamente. E eu iniciei no comércio muito cedo, aprendi, né? Com 16 anos eu já procurava um apartamento para comprar, já tinha essa mentalidade, né? Fui jogador do Internacional aqui com 12 anos de idade, joguei 2 anos pelo Inter e decidi, em um certo momento, que eu precisava realmente viver uma nova experiência. Eu já tinha essa mentalidade, por viver com empresários muito cedo, tive esse privilégio. Tá, mas espera aí. Tem algum ponto de virada aí da criança asmática pro cara que joga no Inter? Tipo, corre, joga? Ou... Tem um ponto de virada, né? Que nós, hoje, a base da minha casa, da minha família hoje é Jesus, né? Não defendendo uma ideologia de religião, mas no meio desse caminho houve um milagre, né? E esse milagre, na verdade, ele aconteceu mais porque eu decidi que o milagre acontecesse, né? Foi quando, eu recordo até hoje, que era R$400 o plano que eu poderia fazer para corrigir o processo da asma. Aquele tratamento, encontrei a palavra, custaria R$400. E meu pai pagou aquele tratamento e no meio do tratamento eu entrego a bombinha pro médico e diz assim, ó, eu não tenho mais asma a partir de hoje e eu vou jogar meu futebol. Então, e tu tinha 10 anos de idade? Tinha 9 para 10 anos de idade. 9 para 10 anos. Então, o milagre, que a gente fala de milagre, não é aquilo que pode ser dos cosmos, das estrelas, de Deus. Não, o milagre, na verdade, ele nasce na nossa mentalidade e é na decisão que eu tomei ali, né? Que foi dos 9 para os 10 anos. E aí eu levo isso muito comigo hoje, que a maturidade, ela não é um tempo de idade, ela é uma decisão que a gente toma. A maturidade é o momento que tu decide e ali foi a minha decisão, Calete. Aos 9 anos tomou essa decisão,
parou com esse tratamento da bombinha da asma, e aí vida que segue, foi jogar bola. E isso, enfim, nunca mais te afetou, talvez seja forte, mas hoje tu convive, algum problema respiratório porque mora no Rio Grande do Sul e vida que segue. Vida que segue. Depois a gente convive muito tempo aí com o Sorinã, né? Que é o que o gaúcho anda junto. Onde tu for, tem que ter na mochila o Sorinã. Mas foi um, vamos dizer assim, um tratamento e uma recuperação que ela foi acontecendo gradativamente. Eu fui voltando a ter os exercícios e a academia. A parte muscular também. Consegui me condicionar a ter a respiração. E hoje não tenho nada de sequela sobre isso. É apenas aqui mesmo, é aquele mofo, aquela poeira. Sim. Aí Rio Grande do Sul, aí a gente... Bom, e aí, já na vida adulta, aliás, começou na adolescência, mas tu bate 19 anos de varejo, trabalhando em todas as áreas de uma empresa varejista, comércio de material de construção, rede de material de construção. Sim. Dos 19 anos, eu posso dizer que 3 anos eu decidi conhecer outros mercados. Quando eu estava cansado do material de construção, que o material de construção é isso, né? O cara chega ali, ele quer uma fita isolante, ele quer um parafuso, um preguinho, ele quer um quilo de cimento. E aí, dentro desse processo, eu fui trabalhar com móveis planejado, encarei a vida de corretor de imóveis e desde esse momento eu já tinha uma segunda renda que era empreender e eu vendia relógio. Tu comprava e vendia relógio. Relógio era a minha segunda renda que eu sempre levei junto e conciliando isso. Desde os 14, eu já empreendia já junto com o CLT. Sim, tu comprava de um distribuidor e vendia. Comprava o distribuidor e vendia. Sim, daí tu já tinha essa outra renda que andava junto com as outras. E aí tu volta pro material de construção. Aos 18 anos eu volto pro material de construção. E aí depois eu fico até os meus 28. E aí chegamos... Quando eu volto sendo convidado para ser gerente das lojas onde eu passei como vendedor. Então, Então, o pessoal vai te buscar. Eu volto com o modelo de gestão, sendo que eu nunca fui gestor na vida. Sim, tu era executor. Eu sabia O vender. que precisava fazer, vendia. Sabia vender. Então eu peguei um barco furado, pegando fogo, me colocaram para dentro ali, tu vai ser o gerente. A proposta era boa, eu não tinha, imagina, 19 anos. Na época eu já tinha casa, carro e uma moto, já tinha tudo já. Sim. Já tinha tudo. E por não saber administrar, mais na frente, eu tenho uma queda onde o empreendedorismo, eu entro amador no empreendedorismo e aí... Ele puxa. Ele puxa para baixo. Mas nessa idade, com 19, eu já tinha o cargo de gestão. E aí do cargo de gestão, como é que tu chegou em comunicação e oratória? Eu tinha uma equipe pequena nessa época. Com 19 anos, eu tinha 15 pessoas que eu liderava. Aí chega um rapaz na loja, eu tinha uma mesa mais retirada assim, ele chega com um folheto e diz, cara, tem um curso de oratória. Eu disse, capaz, curso de oratória? Pra que é curso de oratória? Ele disse, para te aprender a falar melhor, para te comunicar, trabalhar no varejo, nas vendas. Não, capaz, falo na igreja desde os meus 9 anos, tu acha que eu preciso de curso para aprender a falar? Capaz, não, vai um dia lá e é de graça. Eu peguei aquele panfleto ali e disse, eu vou lá. Cheguei ali, Calete, na cidade de Canoas, participei do meu primeiro workshop, eu nem sabia que existia workshop. Sim. Quando eu termino o workshop, eu disse, cara, eu quero fazer algo a mais aqui dentro. E começo o desenvolvimento de oratória, faço imersão, faço curso, depois vou evoluindo. No final, como aluno. No decorrer das aulas, eu já conheci outras pessoas e ali eu vi que eu realmente era introvertido. Que eu falava bem no balcão de venda. Mas quando eu tinha que falar em público, eu era totalmente travado. E aí ali foi te desenvolvendo? Ali eu me desenvolvi. No final do curso, meu professor me abraçou e disse assim, Ayrton, tu tá pronto para voar no palco, cara. Agora tu decide se tu quer continuar aqui dentro, mas não precisa mais. De verdade, tô te dando o meu aval aqui. E o primeiro evento que eu faço, eu coloco o meu professor no palco junto comigo. Ah, que legal. Honrar quem te ensinou Me ensinou e me sempre, deu todo o apoio. Sempre importante. E aí, isso é que ano? 2000 e... Agora? Há pouco tempo atrás? Há pouco tempo atrás. Estamos falando de 4 anos atrás. 4 anos atrás. E aí tu criou o evento? Eu criei o meu primeiro evento. Que era sobre isso?
sobre comunicação e oratória para vendas. Comunicação e oratória para vendas, cara. Lembrando de quem era teu time, aquilo que tu fazia o dia todo, que era fazer o teu time vender mais e se comunicando melhor. Exatamente. Eu fui na Expo Inter, aluguei a Expo Inter e fiz meu primeiro evento lá. Sem planejamento, sem técnica de venda, estratégia, nada. Vendi os ingressos tudo no telefone. E quem foi no meu primeiro evento? Aquele que eu vendia relógio, aquele que eu entregava areia. Sim. Lá de trás. Sim. Os caras que te conheciam. Os caras que me conheciam. Então, a partir dali, nesse ano, aconteceu quando a minha esposa engravida, nós tínhamos planejado o nascimento do Miguel. Quando ela engravida, no outro dia, manda fechar tudo aqui no Brasil, porque a pandemia tinha chegado aqui. Isso é março de 2020. E tu tinha feito o evento em setembro, que é a Expo Inter. Isso. Em setembro, final de agosto, início de Só que setembro. eu saio do CLT e me torno um professor de oratória sem fazer transição de carreira. E aí chega a pandemia aqui. E a tua ideia de ser professor é, enfim, alguma remuneração one-on-one, assim, mas a tua ideia seria mais nos eventos. Quando tu faz isso, tu pensa que o teu maior faturamento seria em eventos. Meu maior faturamento seria dentro de empresas. E não tinha ninguém nas empresas. Como eu estava dentro do mercado de construção, eu disse, quem eu vou treinar? Oratória. Mercado de construção, que eu domino, já é minha área. O que aconteceu? O mercado de construção, na época da pandemia, ele e o mercado moveleiro, eles triplicaram faturamentos. Porque quem estava dentro de casa... Sim, precisava mais estrutura. Não, o mercado imobiliário, tudo que tem a ver com imóveis cresceu na pandemia, porque quem estava no apartamento, enfim, pai, mãe, 2 filhos num apartamento, quando ficaram 24 horas dentro do apartamento, os 4 não aguentaram. E aí, vamos para casa. Então, o movimento imobiliário de comprar casas novas, e aí comprar casa nova exige novos móveis, reforma e tal. Exatamente. E o preço também mudou. Sim, porque tinha pouca fábrica funcionando. A escassez faz com que Isso. aumente o preço. Eu lembro que, na época, um piso cerâmico que demorava uma semana para chegar na loja, tinha uma fila de espera de 1 ano e meio para chegar uma carreta de piso na loja depois que tu comprasse. Nossa. Coisa que hoje, aqui no Sul, é 24 horas. Tá na loja. Tá na loja. Então, esse processo foi... Nós tivemos a gravidez Pois minha é, a esposa ideia... teve a gravidez. A Fernanda engravida no início de 2020. No Março início, fecha tudo. fecha tudo. Nós tínhamos planejado essa gravidez, mas quando ela acontece, o que eu faço agora? Sim, não tinha planejado o Covid. Mesmo que nós planejamos a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. Exato. Algumas coisas não dependem da gente. Foge. Nós morávamos em Canoas, num apartamento só. Fica dentro do apartamento com ele e eu saio para trabalhar. Pra conseguir dinheiro. Pra fazer dinheiro. Para fazer dinheiro. Então eu lembro que eu chegava na porta, assim, ela já vinha com álcool, com spray, assim, não deixava nem eu entrar. Foi um momento que nós vivemos aqui, né? O Brasil viveu, o mundo viveu. E eu não tinha como pegar meu filho no colo. Porque... Sim, logo que ele nasceu. Exatamente. Então eu disse, se eu vou passar o vírus para ele e tudo mais. Então eu fico executando na rua o que eu conseguia fazer, com medo automaticamente. Sim. E levando o recurso que precisava para dentro de casa e deixando eles fechados dentro do apartamento. Que loucura, cara. Para não ter risco, né? Sim, no hospital... Tu foi no hospital quando nasceu, viu ele lá, se apresentaram lá, e depois, quando foi pra casa... O vírus já tinha uma proporção muito grande. Sim, porque ele nasceu no final de 2020. Ele nasce em novembro. Novembro de 2020. Então o bicho tava pegando ainda. Tá, mas me conta, quero saber, assim, em detalhes não, mas... Ele nasce, tu tá no hospital junto, pega ele no colo, tudo certo. Eu participo de todo... Parto, tudo normal, tudo, acompanha, tá tudo bem. Tudo. Aí quando vocês vão pra casa que vocês decidem, pela segurança dele e por sustento, óbvio. Ficar só os dois. E aí tu sai de casa, tu dormia em outra casa. Não, eu dormia na mesma casa, mas separado deles, né? Sim. Em quartos separados, roupa, tudo separado. Lavava a roupa separado. Então, você sabe como que Sim. é a esposa da gente. Ela
Elas têm Não, enfim, né? Nasceu a cria, todo cuidado, não se sabe, porque ele, como amamentava na época, né, e aí Sim. ele nasceu vendo as pessoas de máscara. Entendi. Então chega um certo momento ali que eu estou na rua que eu vou pegar o Covid. Sim. E eu pego o Covid por 2 vezes. Então na primeira vez que eu pego, aí quem tem que sair do apartamento é eles, tem que ficar fora de casa. Pra tu te recuperar do Covid em casa. Eles ficam em casa da minha sogra e eu me recuperando do Covid. Então o meu Covid ele foi 30 dias, 45 dias para eu me recuperar. E foi aí que eu, dentro do apartamento, gravo um vídeo. Depois que eu fiz o curso de oratória, que eu já estava entendendo o meu propósito de vida, disse, cara, vou fazer um vídeo. Faço um vídeo e vou dormir. Faço um vídeo ali, abro a Bíblia, entrego uma palavra para o pessoal, incentivo e tal, e vou dormir. Quando eu acordo no outro dia, várias mensagens no meu Face. Dizendo assim, cara, eu ia me suicidar e eu assisti teu vídeo e, cara, me salvou. Era Facebook na época. Na época era Facebook, Sim, que tava... que tinha essa... E aí o pessoal te trouxe esse feedback, o vídeo explodiu. Isso, e o vídeo explodiu. Amanhece, eu tô cheio de mensagens no meu WhatsApp, no meu Facebook, e aí eu disse, bom, esse é o meu papel, que é levar para as pessoas uma palavra não só de conforto, mas uma palavra de reflexão para a vida e para os negócios. A partir dali nasce essa estrutura que eu começo a entrar realmente dentro das empresas, dentro do mercado, mostrando que a oratória é importante e é a maior habilidade do mundo hoje. Maior habilidade do mundo. Primeiro, fantástico da história, né? E da Fernanda, e é uma história de resiliência, vocês três. Nossa, imagina. Eu tenho o Mateu, né? Que vai fazer 6 meses a semana. E, cara, por algumas viagens de trabalho que eu viajei sem eles, todas eu tento levar eles junto. Eu fiquei alguns dias sem abraçar eles, já é uma saudade. Então, é inimaginável viver o que tu viveu. Mas, com isso, tu descobre que tu consegue fazer isso, né? Querendo ou não, uma prova social de que tu consegue impactar as pessoas. E tu traz essa frase pra mim agora, pra nós todos, né? Que comunicação é a maior habilidade do mundo. Por que comunicação é a maior habilidade do mundo? A gente vai pegar um mercado corporativo hoje, Calete. Eu vou começar por dentro da nossa casa. Pegando a comunicação. Comunicação não é aquilo que nós falamos, e sim o que a outra pessoa entende. Então, 93% do que nós falamos de comunicação não é palavras, é a nossa linguagem não verbal. Nossos gestos, ele fala 93% da comunicação. E quando um pai ou uma mãe não sabe se comunicar com o filho, existem vários processos da vida do filho que ele não vai alcançar porque o pai não soube falar para ele como que faz. Porque eu vivi isso. Então, meu pai trabalhava 3 turnos na empresa dele e eu não via meu pai, eu convivi com a minha mãe. Eu sabia que o papel do meu pai era trabalhar e trazer sustento, mas o porquê que ele trabalhava eu não sabia. E quando eu tinha que tomar decisões, vou para o quartel ou não vou? Entro nesse curso técnico ou não entro? Eu não tinha a presença do meu pai para dizer, Ayrton, faz dessa forma que vai te dar esse resultado. Então, pegando a comunicação vida pessoal, acaba casamento por causa de silêncio. Sim. E não necessariamente por causa de uma briga. Uhum. Por não ter a conversa semanal ou quinzenal entre o casal, a conversa com os filhos e, principalmente, aquele churrasco de domingo que, ao invés de ser um momento de prazer, é um momento onde as pessoas saem da casa dos pais, um falando do primo, o outro falando do tio, o tio que trouxe uma piada ou que emprestou um dinheiro já deu uma alfinetada no outro ali. Então, quando eu não domino a comunicação, começando pelo ambiente da casa, eu tenho resultados que vão ser negativos a longo prazo. É verdade. E aí no mundo... E se não tá bem dentro de casa, a chance das coisas darem errado fora de casa é gigantesca. Mas vamos imaginar que eu me comunico bem dentro de casa. Enfim, de algum jeito, eu e a minha esposa, eu e meu companheiro, minha companheira, a gente consegue se encaixar e as coisas andam bem dentro de casa. Mas profissionalmente as coisas não andam como eu acho que deveria. Que é um sentimento que eu acredito que muitas pessoas tenham. Cara, eu tenho muito potencial, ou eu sinto que eu tenho muito potencial,
mas ao mesmo tempo eu não chego aonde eu queria. Eu não alcanço aquilo que eu queria. A comunicação influencia nisso? Sim, a parte profissional ela vai envolver um exemplo, um médico que estudou muitos anos. Eu tive um caso de um médico, vou trazer um caso que é uma narrativa bem interessante aqui. Eu tinha um médico que era meu mentorado, que ele não sabia dar notícia para os familiares quando o paciente entrava em óbito. Então ele estudou para ser médico, mas a faculdade de medicina não ensinou ele a se comunicar naquele momento. Esse é um caso. Aí a gente tem pessoas que têm um conhecimento, que têm uma faculdade, uma pós-graduação, mas quando pergunta para ele quem tu é, o que tu faz, na frente de um público ou na frente de uma plateia, esse cara trava. Porque, na verdade, ele não sabe dizer quem ele é sem falar da profissão dele. Sim, ele sabe falar o que ele sabe responder o que ele faz, não quem ele é. Porque, na verdade, nem ele sabe quem ele é. E quando tu não tem esse autoconhecimento, dessa identidade, desse reconhecimento, tu vai para o mundo corporativo. E no mundo corporativo a gente sabe que as pessoas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. E essa comunicação, ela é o comportamento, 100% desse comportamento. Está envolvendo a tua comunicação. Então, quando tu entra num ambiente corporativo, as pessoas têm de 3 a 7 segundos para fazer a primeira impressão da tua imagem, sem tu falar nada. 3 a 7 segundos. Então, como causar essa primeira impressão? Aí no mundo corporativo a gente pega diversos exemplos. O cara que se tornou gerente não sabe liderar, como eu era. Sim, porque era um baita vendedor, se tornou gerente. Saber resolver os meus problemas, mas resolver os problemas dos outros, não. E isso é muito comum, né? A gente lidando com empresários, empresárias, a gente nota que o vendedor de destaque nem sempre deve ser promovido a gerente. Porque as habilidades são diferentes. E muitas vezes o vendedor que não se destaca é justamente porque ele não tem habilidade de vendas, mas pode ter uma habilidade de gerenciamento que o cara que se destaca nas vendas não vai ter. São perfis diferentes, né? São perfis diferentes. Porque tem vendedor que tu vai chamar ele para ser gerente, ele não quer, porque o salário está confortável para ele não quer. Sim, tá tudo certo com a vida dele. Não quer o desafio a mais. Então, eu enfrentei dificuldades dentro de empresa para ser gestor. Eu já cheguei a pegar a vendedora minha que estava com uma faca apontando para o colega dela e eu vivenciando aquilo, eu disse, como que eu resolvo isso? Uma briga de colegas de trabalho com faca. Colegas de trabalho no corredor da empresa. Coisa bem tranquila. Bem tranquila. É um processo que a oratória me ensinou que em determinados momentos da vida eu preciso saber tomar a decisão certa, mesmo que o momento esteja errado. Ou vice-versa. Às vezes a gente fala assim, não tenho oportunidade, ou não acontece as coisas como eu deveria. Aí a oportunidade certa chega e nós que tomamos a atitude errada. Então a oratória me ensinou a ter essa percepção, como que eu devo falar, com quem que eu devo falar e por que eu devo falar. Porque a palavra ela tem poder. Depois que eu falo algo para ti, não tem mais como voltar. Sim, não volta. Pede desculpa, se for o caso, pede desculpa, mas... E nunca mais vai ser igual. Sim, eu não vou, nem existe isso, mas desouvir, né? Não tem como. Não retrocede. Quando a gente pensa em comunicação, tu traz muito o sentido de palco, do cara conseguir falar em público. Mas antes da gente entrar nesse bloco de comunicação em massa, vamos pensar assim, talvez em massa ainda seria outro braço, que seria o da rede social. Na comunicação one-on-one, ou pelo menos a comunicação interna, que seria o gestor para o seu time. Ótimo. O que tu... Bem na prática, assim, o que tu me diria? Qual é a principal falha dos gestores em geral, que tu enxerga? E qual é o principal qualidade, o principal trunfo de um gestor que se comunica bem? Qual é a principal falha de um gestor que não se comunica bem? Vamos começar por aí. A principal falha do gestor, ela começa pelo exemplo dele. O gestor, ele é um exemplo e prevalece mais o que ele faz do que ele fala. Mais os 93% do que os 7%. Mais os 93% do que os 7%. Não só na área de gestão, mas no âmbito geral. Quando
eu entendi que quando eu era gestor, eu tinha que entender a minha equipe, mas também entender o dono. O gestor que se posiciona em uma reunião, mostrando para o time que as ideias da empresa não é só as dele que prevalece, e sim ele está aberto a ouvir o time, ele começa a conquistar um espaço que o dono muitas vezes não conquista. Então, é ele entrar no meio dos colaboradores e entender o que tu acha que tem que mudar aqui na empresa, ou o que tu já pediu para mudar que ainda não foi mudado aqui. Então, uma das habilidades principais de comunicação para um gestor seria Escuta ativa. escuta ativa. Vamos pegar bem o termo Sim, técnico, né? escuta ativa. Escuta ativa. Saber com quem está lidando, porque o com quem não é o cargo, né? É com quem é. É aquela mãe de família que tem 2 filhos e é solteira. É aquele pai de família que está lutando para conseguir sustento e o filho tem uma doença grave que leva um dinheirão por mês. É essa a ideia, de reconhecer o campo e como é que todo mundo vai estar dentro dele, é isso? Exato. É entender o motivo primário do problema. Motivo primário do problema. Entender o motivo primário do problema. Porque eu tenho uma equipe completa por pessoas. E se eu não entendo de pessoas, automaticamente a minha comunicação ela vai enfrentar dificuldades. Tanto minha comunicação interna, que é eu falando comigo mesmo, como eu falando com as outras pessoas. Sim. Então, quando eu faço uma reunião em grupo, ela é completamente diferente de uma reunião individual. Por isso que eu chamava o meu time uma vez por mês para conversar com o Calete e dizer, Calete, Sozinho. sozinho. Um mês só eu e você, no outro mês todo mundo junto. Então, lá, por exemplo, no material de construção, nós tínhamos equipe de logística e equipe de vendas. Era dividido. Porque aqui na logística nós tínhamos um salário de R$800. O vendedor batia a meta comissionamento, Sim, ganha tinha um super salário bem. de 4, 5, 6. Só que eles se achavam superior à logística. Eu tinha que me comunicar com o meu time e mostrar para eles, se vocês venderem e a logística não entregar, a venda não aconteceu. Exatamente. O que eu fazia? Eu fazia um churrasco, pegava o meu time de vendas, fazia eles servirem a logística. A logística senta na mesa e o meu time de vendas vem e serve vocês, mostrando para a logística, vocês são tão importantes como a minha equipe de vendas. Aí, nessa atitude, eu consigo restaurar uma empresa que estava totalmente dividida. Sim. Os grupinhos se odeiam. Normalmente, aí tem futebol no final do ano, fecha o pau, porque daí eu tenho um ano de me irritando contigo, Isso aí. vou resolver tudo no futebol. Isso aí. Então, essa habilidade da escutativa, para mim, é primordial. Na liderança, é chamar as pessoas e não entregar só o tal do feedback, que hoje, vamos fazer o feedback sanduíche. Eu te elogio, depois te xingo e tal. Te elogio, falando bem aham. português, né? Não é isso. É trazer realmente o problema do teu funcionário para ti. Para ele se sentir ouvido. Entendi. E qual é o pior defeito de um gestor, aos olhos de um especialista em comunicação? Qual é a atitude que eu, como gestor, não posso tomar se eu quiser liderar bem o meu time, se eu quiser levar o meu time para um próximo nível, levar a empresa para um próximo nível através do meu time? Tomar decisões sem um raciocínio lógico. Tomar decisões sem um raciocínio lógico. Eu acho que eu te entendi, mas me explica melhor. Sabe por quê? Porque normalmente, apesar da gente saber que a maioria das decisões são emocionais e não racionais, eu acho que a minha decisão sempre é lógica. Eu acredito que cada gestor, cada pessoa, quando ele toma uma decisão, ele acredita na sua cabeça Está tomando a decisão certa. que está tomando a decisão certa. E, portanto, essa é a lógica a ser tomada. Me explica um pouco melhor o que é não tomar a decisão correta. No mundo corporativo, nós temos Vou pegar um exemplo aqui para a gente conseguir entender. Uhum. Eu tinha uma equipe onde eu ficava fora da loja muitas vezes e a equipe continuava funcionando normal. Mas dentro dessa equipe eu tinha um metido que ele queria cuidar de tudo quando eu não estava. Claro. Era o cara que, vamos dizer assim, o que levava a fofoca adiante. E um dia eu saio e ele vai lá
e fala pro colega dele assim, por que tu ainda não arrumou aquilo lá? E essas prateleiras aí, quando é que vocês vão arrumar? E aí eu chego e tá acontecendo aquilo, e ele coloca todas essas informações no grupo de WhatsApp da empresa. Tira foto de tudo que estava bagunçado, e diz, isso aqui tá uma zoeira, essa empresa tá uma zona. Eu chamo ele. O meu raciocínio lógico naquele momento era fazer a demissão dele. Que ele estava indo contra as regras da empresa e dividindo uma equipe. Eu chamo ele e disse, cara, de repente tu pode estar passando por um problema. E eu quero te fazer entender a tua posição dentro da empresa e a minha. Mas para que isso aconteça da melhor forma, eu vou pedir para que tu bata o teu ponto, vá para casa e amanhã às 7 horas da manhã, antes da empresa abrir, tu esteja aqui que eu quero conversar contigo. E se tu estiver com um problema, volta a te dizer, eu estou aqui para te ajudar. Porque uma pessoa não toma, Calete, uma decisão dessa dentro de uma empresa simplesmente porque ele quer prejudicar a empresa. Esse cara está querendo chamar a atenção do gestor de alguma forma. Então, se eu faço a demissão dele naquele momento, e ele era um menino que tinha mãe doente, passava por problemas psicológicos, ele não batia a meta fazia 3 meses, então tinha um problema por trás. Se eu vou pela lógica, ali naquele momento, pela minha razão, era demitir ele. Mas Sim. eu dou para ele uma segunda oportunidade de respirar, oxigenar o cérebro, ir para casa. E tu também, no E caso. eu também. Porque quando tu chegou, viu a cena, se tu responde aquela cena imediatamente... Isso. O pico de raiva está lá em cima. Nós vamos agir sempre para o inconsciente. Aí nós vamos agir pelo viés cognitivo negativo. O nosso viés cognitivo negativo, todo dia de manhã, ele já incentiva os nossos pensamentos a ser sempre negativo. Isso é comprovado cientificamente. Explica mais sobre isso. O viés é como se fosse o anjinho e o diabinho. Aham, teu ouvido. Vou fazer, vou investir e vai dar certo. E desse lado dizer assim, ó, não faz que não vai dar certo. Sabe, aquele cara que quer ir pro futebol e diz, hoje eu vou pro futebol. E a esposa diz assim, ó, se tu não lavar a louça, tu não vai. Se tu chegar tarde, tu não vai na outra semana. É mais ou menos essa informação. Esse viés que nós temos é o que faz nós pensarmos que sempre vai dar errado. Porque na maioria das vezes, enfim, quem trabalha em vendas, tu tem 10 nãos para um sim, né? Tu escuta, toda vez que tu faz algo errado durante a tua vida, tu escuta. Nem toda vez que tu faz algo certo, tu escuta. Exato. Acho que esse viés negativo ele vai sendo construído na nossa cabeça, né? Porque toda vez que tu errar, tu vai ser avisado. Mas nem toda vez que tu acertar, tu vai ser avisado. Isso eu percebo muito isso assim nos times também, que é, cara, e eu já pensei assim como gestor, eu não estou te elogiando todos os dias, mas não significa que eu não estou vendo. Para a pessoa não adianta. Pro meu colaborador, pro meu parceiro, isso não adianta. Verdade. Não que eu tenha que elogiar diariamente, mas se eu tive vontade, se na minha cabeça veio, cara, que legal isso, fala. Fala pra pessoa, pra ela saber que ela tem feito coisas certas, que ela tem feito coisas boas. Porque esse viés negativo, eu não tinha esse nome técnico na minha cabeça, mas estou reconhecendo isso, porque a vida é assim, né? A vida é assim, a gente, enfim, normalmente de 10 chutes, quantos gols tu faz? Ninguém faz 10 gols. Ninguém, não digo, mas né? A chance é muito baixa de tu dar 10 chutes e acertar 10 gols. De tu fazer 10 atendimentos na loja e fechar 10 vendas. Exato. Né? Porque a chance de dar errado, ela é maior do que de dar certo. Esse é E aí a gente acorda com isso. Como se fosse uma crença, né? Uhum. Algo que vai te trazendo. É aquela... É um viés como tu teve uma experiência ruim com um banco. E aí, depois de 2 anos, te oferecem para abrir uma conta naquele banco. Não, cara, isso aí eu já tive uma experiência horrível, não vou fazer esses caras aí. Só que o viés é em relação a nós mesmos. Exato. Eu não sou bom vendedor, eu não sou bom comunicador, eu não sou bom gestor, eu não sou bom executor. E isso vai te prejudicando no dia a dia. Prejudica, porque o médico, ele estudou, quando ele chega na plateia, ele não consegue falar o que ele entende. Cara, eu sou incapaz de levar o meu conhecimento para as pessoas. Por exemplo, o vício de linguagem. Dentro da nossa cabeça, quando a gente está pensando, a gente não tem vício de linguagem. Ninguém é gago em pensamento. Sim, e ninguém fica, né, na cabeça não.
cabeça, não. É só o... Por isso que dentro da oratória existe um complemento de um conteúdo, vamos dizer assim, de uma matéria que é a PNL, né? Que é a programação neurolinguística. A programação dos teus neurônios para transformar o pensamento em linguística. Entendi. Existe para ligar do cérebro para a boca para falar, tem um caminho muito grande. Muito grande. Não é enfim, não é um caminho curto. Não é um caminho curto, é vários processos. Tá, mas então, só pra gente retomar e deixar claro aqui, escuta ativa é a maior habilidade. Ótimo. E o pior erro de um gestor é decisão no calor do momento, falta de lógica, como é que tu... Agir pela emoção. Agir pela emoção. Emoção. Entendido. Bom, vamos lá. Pensando internamente, o gestor ele tem que ter escutativa e ele tem que cuidar, se policiar para não agir pela emoção. Vamos falar de palco. Tenho vontade, acho que as pessoas precisariam aprender mais comigo, mas eu não consigo falar em público, eu me travo em público. Algumas pessoas trazem isso dizendo que não é o medo de falar, é o medo de falhar em público, né? Uma frase comum sobre isso. Tu concorda com essa frase? O que tu tem a dizer sobre o porquê algumas pessoas, na verdade, mais do que menos, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de falar em público? O medo de falar em público, ele está em primeiro lugar do maior medo do mundo. Se tu pesquisar lá no Google, o maior medo do mundo é falar em público. Em segundo lugar, a morte. Mais que morrer. Mais que morrer. O pessoal, em tese, prefere morrer do que falar em público. Falar em público. Por quê? Nós temos aí o medo do julgamento. Julgamento. É o medo do julgamento. É o que as pessoas vão pensar e vão falar de mim após a minha apresentação. Trazendo para um outro cenário de dentro da empresa, se eu falo o que eu estou pensando nessa reunião aqui, o que vai acontecer comigo? Eu não concordo com o que o Calete está trazendo. E dentro de mim, ali, automaticamente, eu estou remoendo aquilo. Falo ou não falo? Então, esse é o medo de falar em público. É esse julgamento que as pessoas vão ter sobre a tua fala. Perfeito. E tu acredita que isso começa lá na infância do fato da gente não ter sido treinado para isso? Ou não? É o ambiente mais adulto mesmo que vai colocando essa barreira na nossa cabeça? Começa na infância. A comunicação, ela não é um dom, ela é um treino, como se você fosse na academia. Qualquer um pode se comunicar muito bem. Qualquer um pode se comunicar muito bem. Por trás da comunicação falada existe a narrativa. Então, aqui no cenário que a gente está hoje gravando, existe uma narrativa. Existe aqui um cenário com um cimento queimado, com um logo, com um microfone que ele poderia ser branco. Sim, é preto. Tem uma narrativa por trás disso. Então, esse contexto de se comunicar bem, não basta apenas tu treinar na frente do espelho. Tu precisa estar falando em qualquer ambiente que tu tiver, sabendo que eu estou aqui, consciente, presente. Porque as pessoas que têm o famoso branco, o público que tem um branco, por que ele tem um branco? Porque ele está falando ali, mas ele não está ali. E essa não é a mesma dificuldade de quem não consegue gravar vídeos para a internet? Completamente diferente. Muda bastante o processo de gravar diante de uma câmera e falar no palco. São comunicação distintas. Por que alguém que está no palco falando sobre algo não está ali presencialmente, né? Não está ali 100% presente? Porque ele quer chegar no final de uma vez. Ele quer acabar logo. Entreguei, ufa. Isso. Acabou. E aí ele se preocupa com o final e perde literalmente perde o fio da meada. Perde o fio da meada. O não estar presente está ligado a ele estar agindo pelo inconsciente. Não tem um problema de você falar num palco, por exemplo, quem usa microfone na mão... De bastão. A adrenalina do nervosismo que a gente tem quando a gente vai falar em público, a gente tem adrenalina, né? Por exemplo, o William Bonner,
Ele deu uma reportagem esses dias. Até hoje ele fica nervoso antes de entrar ao vivo no ar. Antes de entrar... Por quê? Aquele sentimento, aquela adrenalina vai acontecer sempre, mesmo tu tendo essa experiência. A adrenalina ela vai sair pela ponta dos dedos das mãos e pela ponta dos dedos dos pés. No palco. Por isso que muitas pessoas... Fisicamente falando. Fisicamente, estamos falando fisicamente, realmente. Por Sim. isso que muitas pessoas falam com a caneta na mão e ficam girando a caneta. Outros ficam tocando os braços, outros ficam balançando as pernas, outros ficam para frente e para trás, parece que estão numa gangorra. O podcast, por exemplo, o que demonstra a insegurança de uma pessoa falando é se ele estiver falando com ele está com a cadeira assim. Se mexendo. Vou começar a reparar. Os convidados que não estão super concentrados. Tô brincando. É um estímulo de fuga que o corpo está falando. Tá mostrando. Tá mostrando. Então, e no palco, ele tem uma construção diferente, mas respondendo a tua pergunta, que é o porquê ter o famoso branco realmente e de não estar presente, é porque ele está agindo no inconsciente. Ele tentou decorar um texto e esse texto saiu da mente dele, então quando ele está falando aqui, ele está pensando no próximo parágrafo. Aham. E aí o branco vai acontecer. Então é excesso, Sim. muitas vezes, de decorar o texto ou o conteúdo. E aí o microfone de bastão faz com que a adrenalina seja canalizada no microfone. Exatamente. É um instrumento que Te dá segurança. Vamos lá, para algum aluno mentorado teu, o cara tem medo de falar em público e foi convidado para palestrar num evento. Tu indicaria que ele fosse de headset ou de bastão para ser mais fácil? Pensando numa artimanha, numa estratégia para ele se acostumar com o palco. Tem isso? Não. O uso do microfone vai variar muito o ambiente e a quantidade de pessoas. Porque ele pode ser favorável para você, mas o microfone pode te prejudicar. Se tu está em um ambiente com volume muito alto, tu não sabe usar projeção de voz, tom de voz, pode ser que tu nunca usou o microfone e naquele dia eles te alcancem o microfone. Tu não sabe o que fazer. Isso. Tu vai ficar... Eu sempre aconselho e treino meus mentorados para usar o headset, porque aqui eu tenho um movimento de braços e de mãos. Sim. Que está no movimento que a gente fala que é o movimento da caixa, que é dos ombros e do abdômen. Para essa gesticulação acontecer, porque o meu corpo fala mais do que as palavras. Então o headset, ele hoje, eu uso, mas o microfone de bastão pode ser usado, mas tem que ter um cuidado maior para não colocar essa adrenalina, esse nervosismo em cima do microfone. Tá, e quando é que tu identifica? Vamos lá. Eu participo Nossa, eu assisto mais de... Olha, eu devo assistir no mínimo 10 palestras mês. Presenciais. Tô vendo o cara ali, às vezes é de bastão, às vezes é de headset. Uhum. Poucas vezes é sem microfone. Tem algo que tu vê assim, tá nervoso. Óbvio que tu deve fazer um raio-x do cara, né? Quando o cara tá palestrando, mas tem algo que tu percebe assim no microfone de bastão que é muito característico de quem tá nervoso, de quem tá... Claro, quando a pessoa tá super nervosa, eu também identifico. Eu que estou acostumado a palestrar, eu que estou acostumado a subir no palco, Consegue ver. eu já percebo, cara, tá nervoso demais. Ah, que pena, sabe? Eu fico, né? Porque às vezes muitas vezes conteúdo as pessoas têm. Graças, acho que a pesquisa, aos ambientes que a gente vive... Facilidade, né? Não, e assim, eu faz tempo que eu não me meto em fria, sabe? Do tipo, cara, fui no evento, meu Deus, cara, que só tinha gente ruim palestrando, sabe? Tipo, faz tempo que eu não vou. Cara, às vezes tem alguém que tu gosta mais, gosta menos, algum conteúdo que tu não concorda, enfim, mas normalmente a gente nota que conteúdo tem, mas a expressão... O jeito de colocar pra fora é muito ruim, que acaba fazendo com que apaga o conteúdo. A experiência se torna ruim. E aí ninguém grava nada do que ele falou. Pensando nisso, se tu tivesse que treinar alguém, cara, o cara te liga hoje, ele tem 30 dias pra palestrar pro maior público que ele já viu. Para ele, né? Para ele pode ser 10, para alguns pode ser 15 mil pessoas.
em quantidade de tempo de preparação, tá? Vamos que a gente pudesse dividir aqui em percentual para ficar bem prático. Quantos por cento ele deveria investir na comunicação e quantos por cento ele deveria investir no conteúdo? 20% de conteúdo. 20% de conteúdo. Eu sabia que tu ia puxar a brasa pro teu assado, mas não desse jeito. Não, tô brincando. E eu nem tô falando de 80% de comunicação. Eu tô falando aí de performance de palco. Que envolve tudo. Narrativa, presença, comunicação. Storytelling. Existe, dentro da minha mentoria hoje, existe um processo que é um passo a passo de como tu deve te apresentar, né, diante de um palco. E esse palco, ele tem vários cenários. Pode ser um palco para uma escola, é um tipo de palestra. Uhum. Um palco corporativo é outro. Um palco de um evento gratuito é outro comportamento. Então, existe a forma que ele vai entrar no palco, que é sempre da esquerda para a direita. Sempre. Sempre da esquerda para a direita. A forma que a gente escreve Da esquerda para a direita. é o sentido que você vai entrar no palco, porque no inconsciente das pessoas, você é bem aceito quando você tem essa percepção de estar entrando nesse sentido. Porque aí tu tá agindo, na verdade, no inconsciente das pessoas. Por que no inconsciente? Porque o inconsciente é o que mais age nas 24 horas do dia. A gente toma as decisões mais pelo inconsciente. Comunicação é extremamente importante. Não adianta ter conteúdo se tu não sabe te comunicar. Por que alguém, mesmo que não tenha vontade profissional de palestrar, mesmo que não tenha vontade, né? Condições todo mundo teria. Não queira mesmo. Não queira, Mas por que a pessoa deveria ter esse nível de conhecimento? Porque que vantagens traria para a vida dela ela ter conhecimento de performance de palco? Percepção de valor. Percepção de valor do cliente dela. O cliente dela olhando para ela. Vou te dar um exemplo aqui. Eu estive fazendo uma palestra, eu atuo bastante no mercado de barbearia. Ensinando oratória para os barbeiros, comportamento, como que eles abordam. Eu fiz uma palestra para barbeiros que não me conheciam. Então eu entro no palco dizendo que eu sou um barbeiro de 20 anos de experiência, que estudei na Dinamarca, na Inglaterra, investi mais de $100 mil em técnica, e a tesoura que eu estou segurando na mão, eu entro no palco com uma tesoura, dizendo que essa tesoura, quem me deu foi o Josh, que é um nome referência no mercado deles. Quem de vocês que está assistindo a palestra aqui pode vir aqui na frente sentar nessa cadeira, porque eu quero mostrar para vocês a maior técnica que eu aprendi quando eu estive na Inglaterra. E nisso levanta um senhor e vem, senta na cadeira e diz assim: por que o senhor veio aqui? Ele disse: eu vim aqui saber a técnica que tu quer fazer. E se eu disser para o senhor que eu não sou barbeiro? Tá, mas da forma que tu está falando, me parece que é. Então o senhor olhou para mim, a forma que eu entrei no palco mostra que eu sou. Então essa percepção hoje, com a comunicação de excelência, com o poder da comunicação bem alinhado, eu consigo ser o que eu quiser mediante de qualquer público. Posso ser um médico, posso ser um advogado, posso ser um vendedor, posso ser um gerente, porque a forma que as pessoas enxergam, não o que eu sou, a forma que eles me enxergam. Essa é a percepção de valor que a performance de palco te dá a possibilidade de ser. Sim, e aí faz com que, independente do mercado que tu esteja, tu consiga se posicionar melhor. Posicionamento é venda, quanto mais vendas, em tese, mais margem, se tu souber precificar bem, e aí, pelo menos sucesso financeiro, tu tá mais perto de alcançar. Exatamente. Performance de palco, a gente tem percepção de valor alta, a gente tem high ticket na venda, percepção, ancoragem desse valor. Então, no final da palestra, qual é o meu objetivo com o meu mentorado? É mostrar para ele, cara, a tua palestra, ela vai ser memorável, que quando terminar a tua palestra, as pessoas lembrem de como elas se sentiram na tua palestra e não o conteúdo que tu entregou. Porque o conteúdo tem no ChatGPT, de repente. Tem no Google, pesquisa, mas a forma que tu trouxe o conteúdo e que eles se sentiram na palestra, por isso que dentro desse decorrer aí, Calete, tem vários processos do palestrante, a forma dele entrar no palco, a forma que ele se conecta para fazer o quebra-gelo com o pessoal que está assistindo. Porque quando tu entra no ambiente de palco, tu é um estranho.
Sim, o pessoal tá querendo saber quem tu é ali. E tu precisa se conectar. Entro no palco, boto meu currículo no telão para as pessoas saberem que eu sou graduado, faço ou não faço? Eu trago toda essa percepção. Conta a minha história no começo ou conta a minha história no final? Ou não conta a minha história? Como que eu faço isso? Tem uma técnica, um caminho que a gente carrega ali para que no final você venda sem fazer pitch. Venda sem fazer pitch. Bom, e como em todo mercado, no mercado de treinamento de comunicação oratória, tu acha que existe uma bala de prata? Existem palavras que tu fale ou não? Ou isso realmente é balela? Cada um tem que adaptar ao seu estilo e fazer com que o público lembre da pessoa por quem ela é. Entende o que eu quero te dizer? Muita gente... enfim, a ideia aqui é... Muita gente vende a bala de prata no Instagram. Faça o meu curso, vire meu mentorado, que eu vou te ensinar 5 técnicas infalíveis de comunicação. Tô aqui trazendo um pitch agressivo, tá? Que talvez até possa ser verdade. Primeira coisa, existem técnicas infalíveis pelo teu olhar. E segundo, existe uma bala de prata, uma coisa assim, ó. Não interessa quem tu és, advogado, médico, barbeiro, social media, contador, dono de transportadora. Isso aqui tu tem que fazer obrigatoriamente. Além de entrar da esquerda para a direita. Vamos lá, que essa eu já aprendi. Da esquerda para a direita já aprendeu. Não existe a bala de prata, Carete. Imagina um campo de futebol que tu vai entrar com um time, tu treinou a semana toda. E todo jogo que tu vai entrar, tu não sabe o que vai acontecer dentro do jogo. Uhum. Mas tu tem um treino pronto e uma tática. Tu tem as peças e quando o jogo estiver acontecendo, tu precisa ir lá buscar a peça e trazer para dentro do campo que tu acredita que vai dar certo. dar certo. Entendi. Um exemplo. Punchline é o que o meu mentorado usa para fazer a abertura de uma palestra. Punchline. Essa é uma técnica de comunicação para palco. De impacto de abertura. Eu nunca entro no palco dando bom dia. Se você assistir minha palestra no Instagram, qualquer pessoa que assistir e de um mentorado nosso também vai perceber que a gente nunca entra no palco cumprimentando o público ou dando bom dia, boa tarde. Eu entro no palco confrontando ele ou com uma reflexão ou com uma pergunta. Toma, porrada. Mas deixo alguns segundos eles pensarem na resposta. Te trazendo uma das técnicas, vamos pegar um exemplo. Nós temos 10 técnicas e pode ser que nessa palestra tu use só 3. Sim, depende do jogo, depende do que está acontecendo. Jogo, é isso que... nós não podemos ser nós mesmos no palco. Essa é a regra. Porque se nós agir naturalmente, nós já nascemos do pecado. Nós já vamos errar. Então não precisa fazer força para acordar atrasado. Sim. Não, para acordar atrasado é barbado. Mas para fazer o correto tem que treinar, tem que ter disciplina. Então, se tu for o Ayrton no palco, tu já vai ter um problema. Tu precisa ser o Calete lapidado na tua performance. Sim. Não tenta copiar o outro, não tenta copiar eu. Não, é o Calete, mas não na versão original dele. Lapidado com a técnica balançando junto. Eu dou aula há muitos anos e eu sou um cara muito observador. Então eu vou entender... eu fui aprendendo o termômetro, porque o Calete de sempre é pé embaixo sempre, né? Então eu brigo... o meu lema talvez seja 80 ou 80, né? Cara, eu não gosto do 8, pensando nisso, adoro o número 8, mas entre 8 e 80, não. Essa frase não entra na minha vida, é 80 ou 80. Então se eu tô descansando, eu tô descansando. Não, tu vai me ligar, eu não vou te atender, eu vou ficar um dia inteiro sem olhar no celular, às vezes. E se eu tô trabalhando, eu vou estar fazendo, às vezes, 4, 5, 6 coisas ao mesmo tempo, ou terminando uma e já engatando na outra. Mas eu fui ficando bom de percepção. Então, assim, às vezes eu vou tentar sempre levar meu público para acelerar. É o jeito que eu me sinto mais confortável, é o jeito que eu vou fazer com que, quando eu entro no palco, eu desenho isso tudo na minha cabeça. Cara, eu quero que eles cheguem lá comigo.
E o meu jeito de chegar vai ser acelerado. Mas eu fui aprendendo a perceber a galera. E isso a sala de aula me trouxe primeiro, que era com o tempo, e eu dava aula para turmas, né? Então, assim, cara, com 3, 4 meses vai ficando mais fácil. Eu já te conheço há muito tempo. Então, já sei. Tem dia que tu tá mais borocochô, tem dia que tu tá mais expansivo e tal. Isso foi ficando fácil. Hoje, eu consigo olhar na cara das pessoas que nunca me viram e que eu nunca vi elas também, e consigo regular isso, se a minha voz baixa, se a minha voz se mantém, se eu tenho que voltar, tipo assim, quando eu preciso ou eu quero entrar em algo mais técnico e eu olho pra pessoa e a pessoa tá com uma cara de que buguei a cabeça dela, eu volto e trago um exemplo e consigo alinhar isso. Nem sempre eu acerto, já tomei muita porrada, né? Enfim... E foi muito bom, porque os feedbacks negativos, eles gravam mais, né? Para mim, na minha trajetória. Esta noção de entender público, essa noção de se moldar dentro do jogo, só a experiência te traz? Ou tem como eu aprender... E lá sei eu, na terceira palestra da minha vida, eu já consegui mapear um pouco o público e ir ajustando dentro do jogo? Essa pergunta é muito, muito boa. E até hoje ninguém tinha feito essa pergunta para mim. Porque é uma pergunta realmente de um nível de palestra de alguém que já tá... Tu já teve a sala de aula e tu já teve o palco. Então sim. Tu já viveu isso. Existe... um estudo onde a gente tem aí a linguagem não verbal, né? Por exemplo, daqui a 1 ano e meio, eu me torno perito em linguagem não verbal. Perito? Isso é uma pós-graduação, uma faculdade, um curso? Perito. O perito, ele pode agir dentro de um crime para pegar evidências e analisar. O cara saiu daqui... Que legal isso, cara. Isso, é perito em comunicação. Então, esse é o meu... O meu papel é analisar esse ponto que tu trouxe agora, que eu acho muito interessante. Existem expressões faciais e microexpressões faciais. Que a pessoa que não tem experiência de palco, ela pode estudar esses gestos, movimento dos terços do rosto e analisar se a pessoa está mentindo, se ela está desconfortável. Tem essa técnica de tu saber se a pessoa está te trazendo uma informação verdadeira ou não. Né? Dentro desse conteúdo de linguagem não verbal existe. Mas a experiência de discernimento de palco é realmente com o cara que vive. Eu dei palestra a minha vida toda, olha, eu dei palestra para uma pessoa, Clete. Eu já fiz 7 palestras para uma pessoa. Isso era um evento ou foi uma pessoa? Isso a igreja me proporcionou muito tempo de palco, de púlpito, de igreja. Sim. Então eu já falei para o bêbado e já falei para o empresário milionário. E saber, ter esse discernimento, eu fui apanhando, fui errando, fui fazendo e fui entendendo quando é que a palestra caía, que a galera estava com sono. Então, a experiência realmente de discernimento é somente para o cara que já vivenciou. Já vem trazendo. Já vem trazendo. Mas se tu estudar a parte de expressões do corpo, que o corpo está comigo... Existe um livro chamado O Corpo Fala. Sim, eu já li. Muito bom. Que ele é ilustrativo, ele tem muitos desenhos, né? Isso. Eu indico aquele livro ali para você entender sobre linguagem não verbal, né? O básico para iniciante. Você que nunca teve esse entendimento. Entendi. Cara, eu pergunto isso porque a gente está julgando o tempo todo, né? Assim, a gente está avaliando as coisas o tempo todo. Os primeiros segundos já. E como eu vou a muitos eventos, eu penso, cara, fala isso. Às vezes eu fico torcendo assim, fala isso agora, que daí vai fechar com chave de ouro. Daí às vezes fala. Cara, eu comemoro às vezes, sabe? A Ana me olha assim, não, ali, ó, que bom que ele terminou assim. Daí eu, ficou faltando tal coisa. Sabe? Ficou... E eu percebo com o tempo, assim, que... Muito louco, assim, me dá uma vontade, às vezes, de... Cara, se eu estudasse um pouquinho mais sobre isso, eu falaria melhor que esse cara.
Às vezes me bate isso, sabe? Não tem nada a ver com a minha área. Lá sei eu. Um outro tema. Nada a ver. Deu, cara, esse cara tem muito conteúdo, ele sabe muito, mas ele não tá trazendo pra nós tudo que ele sabe. A gente não tá... Ele tá aqui na nossa frente, mas eu tô tendo que cavar pra pegar isso. E acho que o papel de palestrante como um todo é clarificar, né? É ir limpando a mente. Cara, isso não é um monte de coisa que tu pensou, é só isso. Isso aqui até tem 10 coisas pra trás, mas pensa na primeira. Né? Por isso que eu te pergunto, a primeira, a mais importante, a pior, o que fazer, o que não fazer, para tornar as coisas mais claras. Mundo digital. Internet, tá todo mundo na internet, tá todo mundo... Se não está produzindo conteúdo, tá todo mundo consumindo conteúdo. Porque todo mundo que produz, consome, mas nem todos produzem. Tu me disse que é completamente diferente estar no palco e estar gravando um vídeo para publicar no Instagram. Mas eu noto que o medo e as travas na hora de gravar, com perdão da redundância, me parecem parecidos. Tô errado? O nível de experiência vai contar muito nesse momento, né? Para quem age no palco, vem para frente de uma câmera, pode travar ou não. A semana passada eu estava acompanhando a minha equipe de mídia lá, o pessoal fazendo um vídeo de uns bastidores de um CEO. O cara com uma experiência gigante. O cara disse assim, agora vocês vão ver o melhor vídeo da vida de vocês. Eu vou gravar o melhor vídeo, vai dar o play na câmera aí. E o cara ficou 7 minutos para gravar um vídeo. Sim, cara. Travando, errando, não conseguindo. E ele domina o assunto, ele vive aquilo todo dia, mas deu o play na câmera. Parou. O que eu, de fato, coloco aqui como prioridade, o que as pessoas querem ver na internet do teu trabalho, não é simplesmente o vídeo gravado com um roteiro. Porque fazer isso, muitas vezes com teleprompt ali, o pessoal vai ver que tu tá lendo e não vai ficar um vídeo dinâmico. Então, poste mais a tua rotina diária, que tu não precisa gravar vídeo. Sim. Tu já está mostrando os teus bastidores, que é o que as pessoas querem ver. Então, por isso que gravar o vídeo diante das câmeras, na verdade, ele traz mais dificuldade. Quando tu está vendo que a câmera está realmente ligada, deu play. Mas agora se estão te gravando, tu não está vendo, muda tudo. É outro... Sim, é um hack mental, o cérebro não se preocupa com isso, vida que segue. Exatamente, porque olhar na lente da câmera é como se tu estivesse olhando para 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Como se tu estivesse olhando diferente. Assim é mais fácil. Assim é mais fácil, diferente do palco. O palco existe ali o segredo do palestrante, que é o contato visual. Aqui que a gente está conversando agora, existe a técnica do triângulo, que é o contato visual em triângulo. Que eu jamais vou ficar olhando para a barba do Calete, vou ficar olhando para a orelha. Não, existe um movimento, que é os 3 pontos do rosto. Na câmera não é diferente. Tem gente que grava stories com o celular aqui e fica olhando para a tela e fica se olhando, né? Sim. Câmera. Olha pra câmera. Lente é o olho do teu interlocutor. Sim. Eu até tenho tentado gravar com a câmera traseira, que aí, tipo, quer saber, só tem a câmera aqui e tal. E eu dou essa dica, porque eu acho que o pessoal, quando começa a gravar, principalmente no celular, liga a câmera de selfie e aí fica se analisando. Ah, mas minha camiseta tá ruim, mas não sei o quê, mas a blusa, mas não sei o quê. E aí acaba, aí sim, aí vem os brancos, porque a atenção foi dissipada, foi dividida e dá problema. Então, tem um evento que está sendo organizado por ti para 2026. Exato. Me conta mais sobre esse evento. Conta para nós que a gente vai lotar esse evento. É o poder da comunicação. É a primeira conferência em Porto Alegre que nós vamos estar recebendo Bruno Avelar pela primeira vez em Porto Alegre. Primeira vez em Porto Alegre. Nós teremos no palco aproximadamente 7 palestrantes e um deles renomado de Gravataí. Viu? Gente, elogio tu nunca nega e é sempre bom ter amigos, tá? Bons amigos. Sempre é bom ter amigos.
Nós temos aí 7 palestrantes que vão estar no palco conosco, de Goiás. Nós vamos ter mais de 20 pessoas que vão passar no palco. A gente vai ter Rafael Negrete, que vai trazer, que é o campeão de MMA do Brasil. É verdade. O cara que superou um acidente e vai fazer um talk show com a gente no palco. Vou entrevistar ele lá. Ele vai trazer o cinturão dele, vai trazer camiseta. É um cara que tem uma história de vida para compartilhar com a gente. Ele não tem o dom de falar bonito, mas o poder da comunicação, que é a conferência, vai mostrar que o poder dessa comunicação realmente não é só o cara que fala... Sim, não é o técnica de ser. Não é a técnica. Não é só o cara que tem todas as armas, aquela que tu trouxe para colocar em campo. Exatamente. Então aí a gente tem 4 pilares principais nesse evento, que é o poder da comunicação, a parte técnica, que é o que eu vou trazer no palco. A gente tem a disciplina e a alta performance. A gente tem a parte da sabedoria, que é princípios milenares que a gente aplica na vida pessoal. E o quarto ponto, que é o desenvolvimento humano. Esses 4 pilares são o fundamento desse evento, que vão acontecer na Fiergs, para 1.700 pessoas no Teatro da Fiergs. A gente vai ter 4 emissoras de TV junto com a gente lá, transmitindo, cobrindo o evento. Não posso divulgar aqui agora o nome delas, mas nós teremos emissoras, os repórteres lá com a gente, influenciadores. Um evento que foi preparado para quem? Vendedores, corretores de imóveis, gestores, empresários. A gente tem 3 níveis de ingresso. E nós temos uma experiência no domingo, para quem tiver o ingresso Diamond, vai ter uma experiência no domingo com o Bruno Avelar e ainda a possibilidade de estar no camarote do Neymar na Vila Belmiro, conhecendo e levando a sua empresa para um próximo nível. Então, o evento acontece no sábado e se eu quiser, eu participo do evento dos 2 dias, que é sábado e domingo. E ainda, ao participar do domingo, eu tenho a chance de ver um jogo na Vila Belmiro, no camarote do Neymar. Conhecer a Vila Belmiro, conhecer o camarote e trazer a sua empresa para uma percepção do Bruno Avelar, onde ele vai conseguir te conectar e te ligar e fazer um ROI aí para tua empresa que a gente não consegue mensurar aqui. É difícil mesmo. É difícil mesmo porque o nível de resultado do Bruno é absurdo, o quanto ele tem de resultado nas empresas dele e o quanto todo mundo que está próximo dele, a alavanca de resultado é absurdo mesmo. Ele tem números... Ele trouxe para o mercado brasileiro e, na verdade, ele faz eventos no mundo todo, né? Suíça, Portugal, nos Estados Unidos. Fez a turnê, né? Fez a turnê, mostrando o quanto essas conexões são importantes. Isso. Criador do poder do network. Esse evento foi totalmente desenhado por ti. Totalmente desenhado. Poder da comunicação. O poder da comunicação é nosso. Por que, Ayrton? Por que Porto Alegre precisa de um evento sobre comunicação? Porto Alegre, depois da enchente, nós temos aproximadamente 30% das empresas que não conseguiram retomar as suas atividades ou declararam fechamento e falência de seu CNPJ. 30%. Aproximadamente uma quantidade de empresários que não enxergaram a possibilidade de se reinventar no mercado e não tiveram Condições de ficar aberto. uma visão, não só por dinheiro, mas por não ter a possibilidade de ter, por exemplo, a MLS, de ter empresários do nível que estão hoje no Brasil todo, porque eu saí daqui do Rio Grande do Sul e eu fui a São Paulo e eu vi a mentalidade do empresário de lá. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, cara, Porto Alegre precisa receber esse entendimento aqui, essa mentalidade, e eu vou proporcionar isso para eles. Então, hoje a gente tem ingressos até meia entrada para estudantes no nosso evento. A gente vai ter. Boa. 50% de desconto. Até o empresário que quer se aproximar mais para realmente ir para um próximo nível. Então, Porto Alegre precisa receber isso porque o objetivo principal também é trazer o Instituto Neymar para o Rio Grande do Sul para aproximar, que a gente consiga ajudar o maior número de crianças
que querem se tornar jogadores aqui ou que passaram pela enchente e não têm mais condições. Sim, porque bairros foram devastados, inclusive o campo de futebol do bairro. Exatamente. Então a gente tem aí dentro do evento várias atrações, várias surpresas. Vai ter uma homenagem para o Rio Grande do Sul muito bonita que eu vou fazer na abertura. Então é um evento que vai conectar o Rio Grande do Sul com empresários com outro nível de faturamento, com outro nível de mercado financeiro, estratégico, é uma outra atividade. Fantástico, Ayrton, fantástico. Cara, antes de encerrar, eu sempre faço um game e parabéns, cara, parabéns pela decisão, porque assim, fazer um evento para 1.700 pessoas sobre comunicação, sabendo que melhorar a comunicação vai melhorar os resultados de muitas vidas, porque 1.700 pessoas, elas não vivem sozinhas. Elas vão impactar triplo ou 10 vezes mais. Então qualquer estado, qualquer capital, qualquer cidade merece um evento com essa estrutura, com essa formulação e com esse objetivo, com esses pilares. Então, parabéns, cara. Eu me sinto muito feliz de participar desse evento, justamente porque, apesar de estar na moda e acaba que muitas coisas que entram que aparecem demais na rede social começam a ser criticadas, mas faz muito sentido, na minha cabeça e no meu coração, participar de um evento que tem propósito. Apesar da palavra propósito, às vezes, ser mal utilizada, o propósito, né? O propósito de espalhar melhor, de fazer as pessoas se comunicar melhor, é fundamental, porque, sim, a gente vai falar muito de negócio nesses 2 dias, mas como tu começou falando no podcast, como tu começa as tuas palestras, a melhor comunicação na família é impagável. É impagável. Então, parabéns mesmo por essa organização. E, cara, antes de encerrar, eu sempre faço um game com a galera. O que vier na tua cabeça. São 5 perguntinhas barbada. Vamos lá. E aí a gente vai... Bora pro game. Vambora. Um hobby do Ayrton. Um hobby? Futebol. Futebol. Um livro. Um livro? Princípios Milenares. Princípios Milenares do Thiago Brunet. Um hábito. Dizer te amo todo dia pro meu filho. Dizer eu te amo. Isso desde o dia que ele nasceu. Que fantástico. Uma pessoa que tu admira. Minha esposa hoje. Primeiro lugar. E um sonho. A gente tem vários sonhos, né? Destacar um. Criarmos a nossa sede aqui no Rio Grande do Sul, da nossa empresa, onde a gente vai transmitir ao vivo para vários países a palavra gratuitamente. Ensinamento para empresários, técnicas de oratória, comunicação, empreendedorismo, tudo transmitido de um único lugar para vários países sem nenhum custo. Então, eu adoro o game. O pessoal já me falou, não, mas de novo o game. Cara, o game vai ficar para sempre. Eu posso botar outras coisas no podcast, mas eu adoro o game porque ele me lembra de ler livros que estão na minha lista e às vezes ele sobe no ranking, ele coloca livros na minha lista e ele faz eu sonhar uns sonhos que eu jamais sonharia, faz eu torcer por coisas que eu não sabia que se passava na cabeça de alguém. Então, meu parceiro, Prazer foi meu. Prazer te receber aqui. Volte sempre. Comunicação é algo que a gente precisa falar mais vezes. Então, se tu gostou... Aliás, vamos de novo. É óbvio que tu aprendeu muita coisa nesse episódio. Então, dá o teu like. Não custa nada. Só que assim, ó, quanto mais pessoas curtirem
e mais pessoas compartilharem, até no grupo da família, pensa nisso, aquele teu tio, aquela tua tia precisa se comunicar melhor. Manda lá no grupo da família também. Te inscreve no canal. E Ayrton, como é que o pessoal te acha nas redes sociais? @Ayrton Mota Oficial. Ayrton Mota, Mota com 2 T's? 2 T's. Mota com 2 T's. Ayrton Mota Oficial. Vai ficar fixado aqui na headline. Ayrton, obrigado. Te inscreve no canal, compartilha esse episódio e comenta aqui embaixo qual foi a maior técnica que tu aprendeu no dia de hoje. Até mais. Valeu, irmão. Abraço.